Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero lhe cumprimentar com a paz, com o amor que excedem todo entendimento. Bora para cima para mais um vídeo. Pegue aí sua Bíblia, abra ela no livro de Obadias. Vamos continuar a nossa série. Livro de Obadias, versículo por versículo. Você que tem dificuldade para ler a Bíblia toda e entender, o nosso propósito com esse canal aqui é bem simples, bem objetivo. Você lê o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Eu leio a Bíblia, caderno de oração, eu leio pintando, usando lápis de cor, e quando eu termino, eu picoto todo o material e coloco dentro de frasquinhos como esse. Então você que queira assumir o compromisso de ler pelo menos um capítulo da Bíblia e fazer uma breve oração após lê-lo, pedindo para Jesus te tirar da estagnação espiritual. Me avise. Eu vou lhe dar essa lembrancinha, que é um compromisso, não é para abrir, aqui apenas está um pouco da minha dedicação a Deus através da leitura e da oração, e também eu te dou de presente o método de leitura estimulativo, tá? Que é dos livros menores aos maiores, para te estimular a ler a Bíblia. Esse aqui é o meu que eu já estou usando, por isso que está todo rabiscado, rasgado. Já estou quase finalizando a Bíblia novamente. É o que eu uso, é o que Jesus me deu para sair da estagnação espiritual e hoje eu ajudo as pessoas, tá bom? Então pega aí sua Bíblia, abra ela em Obadias. Se não me falha a memória, no vídeo passado nós falamos do versículo 4, né? Apenas sobre a palavra águia. Hoje falaremos um pouco sobre o 5, tá? É isso mesmo. Então vamos lá. Obadias, versículo 5. Somente essa expressão aqui, ó. Precisa o versículo todo não. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, entre parênteses, como estás destruído? De novo. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? No vídeo anterior, nós falamos sobre as características da águia. Eu vou apenas dar uma pincelada, apenas para continuar a nossa linha de raciocínio. Mas se você quiser saber do conteúdo, vídeo anterior, que é o vídeo do versículo 4. Primeira característica da águia, ela tem grande porte visual. A linguagem corporal da águia, ela mostra força. A linguagem corporal da águia, ela mostra muita firmeza, visão naquilo que quer. Objetivo e firmeza naquilo que quer. A águia não oscila. A águia, ela é firme. Então a primeira coisa que a águia tem é um grande porte visual, a sua linguagem corporal. E nós falamos sobre alguns detalhes sobre a área da pregação. Se você quiser dar uma olhadinha lá. Então vai uma pergunta: como está a sua linguagem corporal? Que ela é muito responsável pela mensagem que você quer passar. Segundo ponto, a águia ela é ligeira de voo, ela é precisa no que faz. Ela não fica enrolando para fazer as coisas. O que tem que ser feito, ela faz. Terceiro ponto, constrói seus ninhos nas rochas elevadas, dificultando o acesso. É uma verdade que muitos escondem, mas é uma verdade. Quanto mais você dá acesso para as pessoas, menos valor você tem. Mas quanto mais você diminui acesso, aumenta o seu próprio valor. Então aprenda isso
e coloque em prática. E eu expliquei no vídeo passado qual é a melhor forma. Quarto ponto. A águia emprega grande cuidado na educação de seus filhos, enquanto pequenos, ensinando-os a agir por conta própria. Então, você não vai ver a águia fazendo os seus filhotes ou seus filhos, na sua educação, na sua criação, fazer os seus filhos se tornarem dependentes dela. Não. A águia, ela forma outras águias, outros filhotes independentes. Ela ensina eles a agirem por conta própria, terem a sua própria responsabilidade. Isso aqui é muito belo. É uma coisa que a nossa geração ela precisa aprender. Forme pessoas independentes. Mostre o caminho, mas não faça elas se tornarem dependentes de você, tá? Que hoje o que mais tem é pessoas tentando fazer você se tornar dependentes dela. E aqui vamos para o quinto ponto, a visão da águia. A águia, a visão dela, ela atinge de 4 a 8 vezes, a visão dela, tá? É de 4 a 8 vezes mais forte do que a do ser humano, que a faz enxergar 2 quilômetros, ó, 2 quilômetros com detalhe. Você tem noção disso? O que é uma visão tão aguçada e poderosa que faz a águia enxergar a 2 quilômetros com detalhes. Observar detalhes. Essa é a visão da águia, tá? De 4 a 8 vezes mais forte que a visão do ser humano. E dentro dessa visão, que é uma das coisas mais importantes da águia, dentro da visão tem a meta, planejamento e ação. Então, outra característica da águia que você precisa aprender, que nós precisamos aprender diariamente. A visão ela é importante, mas dentro da visão temos que ter meta, planejamento para bater essas metas e, mais importante também, a ação. Então, visão, meta, planejamento, ação. Toda visão que a águia tem, quando ela alcança um objetivo, ela já forma sua meta, o planejamento e a ação para alcançar aquele objetivo. E o sexto ponto que nós trabalhamos no vídeo passado, todas essas características precisam estar ligadas a intenções corretas, senão Deus te derruba. Não se esqueça que estamos falando do livro de Obadias, especificamente de Edom. E por causa de sua soberba, ele caiu. Então, o próprio Deus traz a figura da águia, apontando para Edom, dentro das suas qualidades, dentro das suas características. Mas não se esqueça que todas essas características, talentos, eles precisam estar ligados a boas intenções. Se não, se forem intenções soberbas, prepotentes, Deus derruba. Tá? Vamos iniciar então a mensagem do dia de hoje. Versículo 5, a expressão: se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, entre parênteses, como estás? Destruído. Observe. Todo ladrão, ele tem uma limitação. Mas no caso de Edom, os ladrões só parariam quando tivesse levado e destruído tudo. Observe que todo ladrão, não importa como ele chega, se é de carro, se é de caminhão, se é de bicicleta, todo ladrão, ele tem uma limitação. Mas no caso desses ladrões aqui, que viriam para destruir Edom, eles receberiam tanta disposição, que eles só parariam quando tivesse levado e destruído tudo.
O livro de Provérbios, ele diz que a soberba, ela precede a queda. O que é preceder? É algo que vem antes. Então, se você é soberbo, pode acreditar que ali na frente, o que vem é queda. Não é elevação. Não é crescimento. Observe aqui que quando Deus ele quer acabar com a soberba de alguém, ele faz essa pessoa descer nas profundezas do nada. Faz essa pessoa ficar sem nada, sem soldado, sem recurso, sem nada, porque Deus está abatendo a soberba da pessoa. E eu conheço pessoas que por causa da sua soberba perderam família, hoje moram na rua, nas drogas, vivem nas drogas, na bebida, vivem viciadas por causa de sua soberba. Deus, quando ele quer destruir um soberbo, ele vai tirando tudo dele. Tudo dele. Até ficar sem recursos nenhum. Sem caminho nenhum. E em vários pontos aqui nós estamos trabalhando a soberba. O ego. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque se você entrar, se já entrou, retroceda e se arrependa. Tome muito cuidado, porque se você entrar pelo caminho da soberba, ali na frente tem queda para você. Ali na frente tem queda para você. Deus vai tirando tudo de Edom. Tudo. Vai usando pessoas para tirar tudo. Abater Edom. E ele acaba ficando sem nada. E no fim, Edom nem existe mais. Quer acabar com a sua existência? Quer acabar com os seus recursos? Quer acabar com tudo que você tem? Fique soberbo. Fique soberba. Agora, se você quiser ter de Deus tudo que Ele planejou para você, entre pelo caminho da humildade e da ajuda ao próximo. E você verá que Deus vai liberar muito sobre a sua vida. Recebe essa palavra. Se você entrar pelo caminho da soberba, o que te aguarda é perda, derrota e destruição. Mas se você entrar a partir de hoje pelo caminho da ajuda ao próximo e da humildade, Deus vai liberar para você grandes recursos, grandes saídas, uma graça que você jamais teve, jamais sentiu. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Segundo ponto é que Edom, ele escolhe desobedecer a Deus. E por escolher desobedecer a Deus, a desobediência de Edom fortalece todos os seus inimigos. Edom, ele desobedece de uma tal forma que, como eu falei, ele foi destruído, não existe mais. Então ele entrou por um caminho da desobediência que ele fortaleceu todos os seus inimigos que o destruíram. Lembra daquele episódio de Josué em que eles vão lutar contra Ai e Acã acaba roubando uma capa babilônica, se não me falha a memória, e esconde. Quando ele esconde o exército de Josué, eles falam assim, não, contra Ai, ele é pequeno, é um inimigo pequeno, é um inimigo fraco, não precisa ir tanta gente, só manda tal quantidade de pessoas. E aí quando ele manda tal quantidade de pessoas, essa tal quantidade de pessoas toma um couro, mas tomam um couro que eles voltam chorando e Josué não entende.
Eles voltam tristes e Josué não entende. E Josué então manda de novo e toma couro de novo. E Josué vai consultar a Deus. O que Deus fala? Tem uma desobediência aí. E por causa dessa desobediência, o meu povo enfraqueceu e o inimigo fortaleceu. Depois que essa desobediência é tirada, aí o exército de Josué vence Ai. Vence o exército de Ai. Posso aplicar para a sua vida? Todas as vezes que você desobedecer a Deus, você vai estar fortalecendo o inimigo. E você pode jejuar o quanto for, orar o quanto for, consagrar o quanto for, louvar o quanto for. Se você estiver desobedecendo ordens diretas de Deus, você vai estar fortalecendo o inimigo. E muitas pessoas acabam vivendo uma vida destruída. Por quê? Porque vivem desobedecendo a Deus. E a desobediência... Irmão, guarda essa frase. Se possível, escreve. A desobediência a Deus fortalece o inimigo. E aí, você fica se perguntando por que não consegue vencer o inimigo. Porque vive desobedecendo a Deus. Deu para entender agora? No reino espiritual, só funciona desse jeito. Obedeceu a Deus, você tem força e graça. Desobedeceu, a força vai para o inimigo. Então tome cuidado para não estar desobedecendo a Deus, porque a sua desobediência está fortalecendo o inimigo. E se está fortalecendo o inimigo, você vai continuar sendo derrotado. Mas Deus me usa aqui, nesse dia de hoje, através desse vídeo, para falar para você: pare de me desobedecer. Pare de me desobedecer. E eu lhe entregarei uma força por causa da obediência. A obediência à palavra de Deus primeiro. Não sou eu que falo, é Jesus. Jesus diz que quando você ama, você obedece os mandamentos. Mas quando você não ama, você não obedece os mandamentos. Então a obediência, além de provar que você ama, essa prova, o próprio Deus manifesta a graça dele e a força dele em você. Então que a partir de hoje você pare de desobedecer a Deus. Pare de dar força para o inimigo. Em nome de Jesus. Vamos continuar. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Depois, se você quiser, você faz uma pesquisa. A maioria dos roubos é justamente de noite. Por que você acha que a maioria dos roubos é justamente de noite? Porque de noite é onde o ser humano está mais vulnerável. É isso mesmo. Manhã fala do auge da sua força. Tarde fala de onde ainda você está batalhando, mas com força reduzida. Noite fala de um momento que você está vulnerável, dormindo, precisando de proteção. Quando você vai ler o capítulo 1 de Gênesis, o versículo 5 vai estar ouve tarde de manhã, o versículo 8 vai estar ouve tarde de manhã, o 13 ouve tarde de manhã, o 19 ouve tarde de manhã, o 23 ouve tarde de manhã e o 31 ouve tarde e manhã. Só está ouve tarde e manhã. A noite está oculta. E querendo ou não, como eu falei, manhã fala-se do auge da sua força. Tarde
Fala onde sua força está reduzindo, mas você continua batalhando. A noite está oculta. Porque a noite é onde o ser humano mais está vulnerável. E todo ser humano, não importa o quão forte seja, todo ser humano passa por momentos de vulnerabilidade. Então tome muito cuidado. E aqui, Deus, Ele conhece a fraqueza de todos. E por conhecer a fraqueza de todos, se Deus quiser derrubar alguém, Ele derruba. E aqui ele diz, se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Quando está escrito como estás destruído, é uma certeza, é uma afirmação. É o próprio Deus dizendo, eu sei sua fraqueza. Soberbo, eu sei a sua fraqueza. E por saber a sua fraqueza, se viessem ladrões a ti, nisso aí, como você está destruído. Então recebe esse aviso de Deus. Não deixa Deus trabalhar na sua fraqueza para te derrubar. Peça ajuda dele para trabalhar na sua fraqueza e te melhorar como ser humano. Porque o ser humano ele é composto por fases. Se viessem a ti ladrões de noite, porque de noite é onde o ser humano mais está vulnerável. Deus, ele conhece suas manhãs, o auge da sua força. Ele conhece também suas tardes, onde as suas forças são reduzidas. Mas ele também conhece suas noites, onde você está sem força nenhuma. Está vulnerável, fraco, fraca. Então recebe esse aviso de Deus. Por conhecer todas as suas fases, se arrependa. Se arrependa. Repare que o texto de Obadias, o livro de Obadias, em todo momento, ele está batendo na soberba, batendo na prepotência. E aqui o que Deus está me usando para lhe dizer é: se arrependa disso, porque eu conheço o auge da sua força, eu conheço os momentos a qual sua força é reduzida e também conheço os momentos onde você não tem força nenhuma, proteção nenhuma. Então ouça a voz do Senhor. Eu conheço os seus ciclos. Se arrependa e trabalhe na sua fraqueza. Não me deixe trabalhar na sua fraqueza para te destruir, mas peça minha ajuda para trabalhar na sua vulnerabilidade para construir um ser humano mais forte e mais humilde. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha que coisa interessante. Existe a graça de Cristo. E graça é um favor imerecido, correto? Graça é um favor imerecido, aonde você recebe o que não merecia e não merece. Existe também a graça maligna, um favor imerecido maligno, que é onde o inimigo ele te dá certas capacidades, te dá certos talentos para você ter ou roubar aquilo que não é seu. E olha que coisa interessante, todo ser humano que resolve roubar do outro o que não lhe pertence, vai perdendo sua identidade como ser humano digno. Acredita nisso? Dificilmente você olha para um ladrão
como uma pessoa honesta. Você já se perguntou por quê? Dificilmente você olha para um ladrão como uma pessoa digna. Você já se perguntou por quê? Porque todo ladrão que rouba o que não é dele, pega o que não é dele, é roubo, vai perdendo a identidade como ser humano, digno e honesto. Provavelmente, alguém que rouba, um ladrão, está vendo esse vídeo. E eu digo ladrão ou que rouba, desde as coisas menores às maiores, tá? Talvez você esteja pegando alguma coisa que não é sua. Saiba que todo roubo, ele faz você perder a sua identidade como filho de Deus, como servo de Cristo, como criatura, criação de Deus. Então, se você está pegando o que não é seu, cada vez que você pratica isso, sua identidade está se perdendo. E mais uma vez, assim te diz o Senhor, pare com esse roubo. Pare com esse roubo. Eu não quero que você desfigure a sua imagem. Pare com esse roubo. Cada vez que você rouba, cada vez que você assume o posicionamento de ladrão, você perde sua identidade. E você não está vivendo a graça de Cristo. Você está vivendo a graça maligna. E eu vou voltar a falar sobre essa graça daqui a pouco. Falei da graça maligna, eu vou falar da graça de Cristo. Em Êxodo 22, versículo 3, olha que coisa interessante. Êxodo 22, versículo 3. Já estamos encerrando, tá? Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Ó, o ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, meu Deus, será vendido por seu furto. Ó, o ladrão roubou uma coisa. Se ele roubou, ele vai fazer restituição total. Mas quando o ladrão roubou e não consegue mais pagar, o que ele faz? Está no texto. Se não tiver com que pagar, será vendido, o ladrão mesmo, será vendido por seu furto. Será vendido como escravo por seu furto. Oh, glória! Nós éramos ladrões. Nós um dia vivíamos a graça maligna, desfigurando a nossa imagem como criatura de Deus. Chegou a um tal ponto que nós não tínhamos mais com que pagar as nossas dívidas. E aí teríamos que ser vendidos
como escravos do pecado, de Satanás e as leis acerca da propriedade, é o capítulo 22. E o nosso lar seria o inferno. Mas de repente, alguém pegou toda a nossa dívida, se fez escravo no nosso lugar. Se vendeu em uma cruz. Oh, glória! E hoje somos libertos. Você pode dar glória a Jesus? Se não pudesse devolver ou pagar o que roubou, ele mesmo será vendido como escravo. O dinheiro da venda servirá para pagar o roubo. Ele se fez escravo e o sangue dele pagou o nosso roubo. O sangue dele pagou todos os nossos pecados. Se possível, aí onde você estiver, dê um glória para Jesus e agradeça a Ele pelo que Ele fez por você. Agradeça pelo que Ele fez por você. Nós éramos os ladrões. E as nossas dívidas eram impagáveis. Quem tinha que ser vendido era a gente. Mas ele foi vendido no nosso lugar. E com o sangue pagou o nosso roubo. Com a sua vida pagou o nosso roubo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos continuar. Estou encerrando já. Dentro desse sacrifício agora eu quero falar sobre a graça de Cristo. O favor imerecido. Jesus ele é chamado de segundo Adão. E por que ele é chamado de segundo Adão? Porque o primeiro Adão, ele recebeu uma ordem de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque naquele fruto tinha algo chamado poder de decisão, que enquanto o homem estivesse obedecendo, o poder de decisão estava nas mãos de Deus. Mas no momento em que o homem desobedecesse, o poder de decisão passaria para a mão do homem. O homem escolheria o que era bom e o que era ruim para a sua própria vida. O homem escolheria suas próprias razões. Caim mata Abel, e se você chegasse em Caim para perguntar, você acha que o que você fez foi certo? Poder de decisão nas mãos do homem. Com certeza ele ia dizer sim, como ele não mostra arrependimento nenhum no texto, quando o próprio Deus fala com ele. Lameque, esposa de Ada e Zila, acaba prejudicando duas pessoas por bobagem.
E se você chegasse em Lameque para perguntar, você acha que o que você fez foi certo? Ele ia responder, tenho minhas razões. E no texto não mostra arrependimento nenhum. Nimrod, aquele do capítulo 10, poderoso caçador diante de Deus. A palavra diante é contra ali. Nimrod matou o pai, se casou com a mãe e teve filhos com ela. Se você chegasse em Nimrod para perguntar se o que ele fez foi certo, ele ia dizer, tenho minhas razões. O livro de Juízes, ele é aterrorizante. Porque ali tem pelo menos duas expressões que me assustam. Está escrito assim, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Ou seja, tenho minhas razões. Poder de decisão nas mãos do homem. Depois disso, é só guerra, sangue, matança. E aí então, o que o primeiro Adão gerou através de sua desobediência, vem agora o segundo Adão. Enquanto o primeiro resolveu cumprir o próprio poder de decisão, o segundo aqui na terra diz, Pai, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a sua. Em outras palavras, eu não vim cumprir o meu poder de decisão, mas vim cumprir o teu poder de decisão. Enquanto a graça maligna ela te destrói, a graça de Cristo faz você ter um encontro com a sua real identidade. Porque esse segundo Adão, ele disse assim, aquele que quiser me seguir, tome sobre si a sua cruz, renuncie. A palavra renúncia ali no texto não é uma perca de si. A palavra renúncia ali no texto é um reencontro com uma identidade perdida. Vem a pergunta, identidade perdida onde? Lá do primeiro Adão. O segundo Adão, através do seu sacrifício, devolve. Então, se a graça maligna, ela destrói a sua identidade, a graça de Cristo e a renúncia faz você ter de volta a identidade que você perdeu. Vou falar isso aqui, eu encerro agora. Agora é verdade, agora é verdade. Quando Adão ele come do fruto, ele coloca o fruto para dentro e a eternidade para fora, a imortalidade para fora. Quando você se entregou a Jesus, primeiro, você se cansou do seu poder de decisão, que só te destruiu. E aí sabe o que você fez quando você se entregou a Jesus? Senhor, está aqui, ó. Esse fruto, poder de decisão, só me destruiu. Eu me entrego a ti hoje. A minha vida é sua. Se quando Adão comeu do fruto, o fruto foi para dentro, a imortalidade, a eternidade para fora, eu estou me entregando a ti. Sabe o que aconteceu? Quando você se entregou a Jesus, o fruto foi para fora. E a eternidade de novo para dentro. Além da eternidade de novo ir para dentro, ele te devolveu a identidade que você perdeu lá no Éden. Oh, glória! Enquanto a graça maligna te destrói,
a graça de Cristo te reconstrói. Enquanto a graça maligna te abate, a graça de Cristo te levanta. Enquanto a graça maligna te manda para uma casa chamada inferno, a graça de Cristo prepara o caminho para uma nova casa chamada céu. E eu faço apelo através desse vídeo. Se você não se entregou a Cristo, a sua graça ainda, para ter de volta a identidade que você perdeu, aproveita. Aproveita. Se entrega a Jesus o quanto antes. Amém? Procura uma igreja mais próxima de sua casa. Ou se não, se quiser colocar nos comentários, irmão Clebson, eu vi o seu vídeo até o final, eu quero me entregar a Jesus. Eu vejo o comentário e faço uma oração por você daqui mesmo. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve tempo com Deus no seu dia. Próximo vídeo, trabalharemos o versículo 6, versículo 6. Lembrando, é só ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo, versículo por versículo. Sorriso e crente. E Deus lhe bendiga.